Sendo A um número real e N um número natural, chama-se potência de número inteiro o número A elevado a N ou A elevado a menos N. Ou seja, se nós tivermos um número A elevado a N, isso significa dizer que eu tenho A repetido N vezes. Isso para N maior ou igual a 2. Exemplo, se eu tenho 2 elevado a 5, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. E quando A for elevado a 1? Eu tenho que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Exemplo, se eu tenho 3 elevado a 1, significa dizer que eu tenho 3. E quando A for elevado a 0? Eu tenho que todo número elevado a 0 é igual a 1. Exemplo, se eu tenho o número 2 elevado a 0, ele é igual a 1, assim como todos os números elevados a 0 vai ser igual a 1. Quando eu tenho um número elevado a um número negativo, eu tenho que transformar esse número negativo em uma fração. E nessa fração, eu vou ter 1 como numerador e A elevado a esse N, que agora vai estar positivo, no denominador. Isso para todo A maior do que 0. Temos como exemplo 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre o 3 elevado a 2, que inverte o sinal, que é igual a 1 sobre 3 vezes 3, que é 3 duas vezes. E a resposta é 1 sobre 9. Propriedades. Sendo A e B números reais, M e N inteiros, valem para as potências as seguintes propriedades. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somos os expoentes. Exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, eu repito a base, que é 2, e somos os expoentes 3 mais 4. Então, eu vou ter 2 elevado a 7. E na divisão de potência, eu vou ter o inverso. Eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. Exemplo, se eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Isso eu quero dizer que eu vou ter 2 elevado a 5, que é o primeiro expoente, menos o 3, que é igual a 2 elevado a 2. Quando eu tenho uma multiplicação de potência de bases diferentes, mas expoentes iguais, eu posso multiplicar só as bases e elevar essa base ao mesmo expoente. Exemplo, se eu tenho 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, eu posso colocar 3 vezes 5, entre parênteses, elevado a 2. Quando eu tenho divisão de fração de bases diferentes, mas os meus expoentes iguais, eu repito a divisão, A sobre B, elevado ao mesmo expoente, que no caso aí é N. Isso para B diferente de 0. Exemplo, se eu tenho 3 elevado a 2 sobre 4 elevado a 2, eu posso transformar isso aí em 3 sobre 4 elevado a 2. E quando eu tenho um número elevado a um expoente, entre parênteses, e elevado a outro expoente. Por exemplo, se eu tenho A elevado a M, entre parênteses, e esse número elevado a N, eu posso tirar do parênteses e repetir a base, o A, e multiplicar os expoentes, M vezes N. Exemplo, se eu tenho 5 elevado a 3 e esse número elevado a 2, eu tenho que, vou repetir a base, eu vou ter 5 elevado a 3 vezes 2. Eu vou ter 5 elevado a 6. Potência de expoente racional. De modo geral, podemos escrever a fórmula a seguir. A fórmula nós temos a raiz com o índice m e uma base a elevada a um expoente n. Isso pode ser transformado
em um número elevado a um expoente fracionário. Ou seja, eu vou ter A elevado ao expoente no numerador e o índice da raiz no denominador. Eu vou ter A elevado a N sobre M. Temos como exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Isso eu quero dizer que eu tenho 2, o 4, que era o meu expoente, ele vai ser o meu numerador. E o 3, que era o índice da raiz, vai ser o meu denominador. Daí temos 2 elevado a 4 sobre 3.